em nome do Fórum Acidentes de Trabalho, do nosso canal YouTube, eu e o Deberto Paraíba, Pará para as meninas e para os íntimos, né? Estou tendo a honra hoje aqui de conversar com o trio de organizadores de um livro da maior importância sobre desastres, sobre o tema da comunicação na saúde. Aliás, o livro vai ser detalhado, vocês vão ouvir detalhes da organização da obra. O Adalto está exibindo aqui a, a capa, né, do livro. O livro Somos Todos Atingidos, né? Então, é o Adalto Emerick, a Michele Nassif e a Paola Primo, que são os três organizadores. A Paola e a Michele não sabem, mas aqui hoje, nesse encontro virtual, estamos participando dois ex-presidentes do diretório acadêmico do Centro Biomédico, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Né? O diretório do Centro Biomédico reunia originalmente os cursos de odontologia e medicina. O Adalto fez odontologia na faculdade, eu fiz medicina lá na mesma universidade, e depois foi criado o curso de enfermagem, que depois também o próprio Centro Biomédico, o diretório, desagregou lá. Mas o Adalto e eu tivemos a honra de ser presidentes nos anos... Meu curso foi de 70 a 80 na universidade. Adalto estava quando? O Adalto esteve lá parte desse período aí. Mas, bom, a gente vai, então, conversar sobre esse livro, porque o livro tem como um dos seus temas principais, uma das motivações, mas eles vão detalhar, o desastre que aconteceu em Brumadinho, mas também aborda outras emergências em saúde pública, né? A Zika, a Covid, e organiza a experiência que foi mais estimulada lá pela pós-graduação. O nome do curso de pós-graduação, o Adalto pode apresentar com calma aí em seguida, no Espírito Santo. E é uma obra que tem participação, é uma obra de participação coletiva, quase 300 páginas, então tem muita coisa para se conversar. Nós, do Fórum Acidente, temos trabalhado com o tema dos acidentes e dos desastres, destacando, recomendando, por exemplo, pensar nesses eventos, até com a representação da gravata borboleta, utilizada na Europa, onde a gente tem uma compreensão do evento desastre, do evento acidente, sobretudo como um evento com história, um evento que tem origens enraizadas na história do sistema sociotécnico ambiental em que em que a atividade era desenvolvida. Então, a atividade de mineração no Brasil, por exemplo, né, ou os antecedentes da pandemia, se a gente pensar essa discussão de características de zoonose, que leva à própria discussão da forma como se dá a produção capitalista nos espaços onde inicia, onde tem a passagem, né, do agente do meio de um animal, por exemplo, para os seres humanos. E também tem história que se prolonga depois do evento, que na gravata está representado ali no centro, que é uma história de consequências, e consequências que não são apenas de saúde. Brumadinho é muito rica nesse sentido, mas todos os outros casos, nós temos consequências sociais, jurídicas, de saúde, e vocês trazem a discussão de consequências de outra natureza, na própria discussão da saúde, o aspecto, por exemplo, das questões de saúde mental. Então, e vocês com uma contribuição especial do como que a comunicação lida
com esses eventos. Então, vai ser muito legal essa conversa aqui. Então, isso nos desperta o interesse e chamando a atenção que essas consequências, a gente tanto tem consequências de instalação imediata de curta duração, como consequências de instalação imediata que se prolongam no tempo, como temos consequências que vão acontecer, vão se instalar tardiamente, inclusive com uma grande dívida social do país no que diz respeito ao reconhecimento dessas consequências. Nós precisamos muito que a investigação científica procure detectar esses eventos e apontar a sua relação com, com aqueles eventos originais que estão lá enraizados na história do desastre ou do acidente. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente se interessou pela obra. Já tivemos aqui várias discussões sobre o evento de Brumadinho. Aliás, a última discussão também foi o lançamento a propósito de um lançamento de um livro da Boitempo que discutia a relação entre globalização e esses desastres. E o autor estudou o caso da Vale, né? Então foi e agora nós temos vocês, né? Enfim, feita essa pequena preleção aqui, eu conheço o Adalto de longa data e, conversando com ele a respeito do livro, a gente entendeu que, a exemplo do que aconteceu com outros eventos que a gente fez aqui de lançamentos e de discussões no canal do YouTube, ele é a pessoa indicada para conduzir, para animar essa conversa aí, para estimular e para provocar vocês duas, mas vocês duas sintam-se à vontade para provocá-lo, né, para não se intimidem, né? Vamos voltar a esse tema aí. Eu quero advertir quem for assistir esse evento aqui depois que a apresentação inicial que o Adalto já me comentou, me adiantou sobre o livro, é de uma riqueza tremenda. Então, o livro tem assunto para mais de uma conversa. Então, aguardem e, ao final, nós vamos anunciar os próximos capítulos, né? Nós devemos convidar o Adalto, vocês duas, para, em 23, organizarmos uma conversa sobre aspectos do livro. Assim, o Adalto pode, quando vocês forem apresentando aí, vocês podem até já anunciar, dar um spoiler. Esse vai vir no próximo capítulo. Fiquem à vontade aí. Bom, e antes de passar a palavra diretamente ao Adalto, a gente sempre inicia os eventos do fórum pedindo que os palestrantes, que os convidados se apresentem nas suas próprias palavras. Nada muito extenso, mas Michele pela Michele, Paola pela Paola e, por fim, Adalto por Adalto. E aí, quando o Adalto fizer a sua apresentação, ele já pode, ao final, emendar o início da participação, né, o início da gravação. Então, em ordem alfabética, a gente podia começar pela a Michele, que está lá em Portugal. Michele, por favor. Michele por Michele, como você prefere. Ok, obrigada. Não, primeiro eu gostaria de começar saudando a todos que venham nos ouvir, agradecer ao Pará e ao Fórum pelo convite e de estar abrindo esse espaço para a gente estar falando sobre o livro, que foi aí, tá quentinho aí, acabou de ser lançado, né? Então, assim, dá muito gosto para a gente estar aqui dividindo e falando sobre ele, né? E eu acho que ele é muito oportuno também, no sentido de que vem num momento em que muitas questões precisam ser revistas, né? Então, vou parar de falar do livro e vou falar de mim. Eu sou a Michele, eu sou mineira, eu nasci em Minas, no interior de Minas. Morei muito tempo no Rio, depois morei no Espírito Santo, onde eu conheci o Adalto e a Paola. E isso foi um grande diferencial assim na minha trajetória.
E agora estou em Portugal, vim fazer o meu pós-doutorado aqui e fiquei, vou ficando por enquanto. Eu sou formada em comunicação social e desde sempre eu tive essa interface com a saúde, trabalhando a saúde e a comunicação. Então é uma coisa que vem já, comigo há muito tempo na minha trajetória e eu acho que agora ele um pouco que se materializa também essa minha trajetória toda no livro, né. Que aí a gente pode pegar e pode ler e pode não fica só, em questões de artigos e diplomas e certificados, né. Ele eu acho que vem aí também para um pouco, eh tá também trazendo como um grande produto, assim, uma grande conquista que pode estar revertendo também para essas pessoas que são atingidas diariamente por vários outros, desastres e acidentes e que muitas vezes são, invisibilizadas, né, não são vistas e então eu acho que é um conjunto, assim, de emoções também e de afetos, né, eu acho que o afeto é muito presente também quando a gente pensou nesse livro. Então não sei se querem mais saber de mim, mas, acho que por enquanto é isso. Ótimo. Paola, então. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Você aí que vai nos assistir em algum momento aí do seu dia ou da noite. Eu sou Paola Primo, sou servidora da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Formada em comunicação, trabalho lá na UFES, na Pró-Reitoria de Extensão. Então, todo esse tempo na universidade, trabalhando junto às comunidades, então, vivenciando, né, muita coisa em muitos projetos de extensão, nesse braço mesmo da universidade, que vai ao encontro, né, da sociedade, com as pessoas. Então, quando resolvi fazer o doutorado, né, na saúde coletiva, eu sempre trabalhando na área de comunicação, eu vi o quanto era desafiador e promissor esse campo mesmo, né, da comunicação e saúde. E aí foi um encontro também com o Adalto e com a Michele, um encontro muito frutífero, que aí eu acho que é coroado, assim, com esse livro que está sendo lançado, um livro com histórias reais de pessoas que vivenciaram e que vivenciam essas emergências, né, esses desastres, que a gente tem sofrido aí nos últimos quase 10 anos já. Então, é uma alegria, assim, poder dividir com eles, né, essa autoria desse livro e contar a história dessas pessoas, mas também tanto com uma parte da ciência, né, com as teorias e com o que a gente vem estudando, mas também ter essa parte dos atingidos, ter essa voz desses atingidos nesse livro é muito importante e vem um pouco com a minha trajetória, assim, na extensão. Então, fico muito feliz, eu agradeço pelo convite e vamos aí contar um pouquinho mais sobre ele. Nós que agradecemos, viu? Adalto. Bom, eu quero agradecer imensamente para esse convite do Fórum Acidentes do Trabalho, porque isso vocês estão desempenhando aqui um papel que é de fundamentalmente contribuir com a divulgação científica através de livros. E você, que é um acadêmico, e a Michele e a Paola também, que são pesquisadoras, a veiculação da informação científica, ela hoje canaliza muito em torno de artigos, né? O chamado paper. E você aqui, você está com o Fórum de Acidentes do Trabalho, você está gerando um impacto do livro no sentido dele ser debatido, entendeu? Então, eu acho que é um agradecimento muito especial em nome aqui também das nossas colegas e pesquisadoras, que elas já falaram isso, mas eu acho que é em nome da ciência brasileira, entendeu, Pará? Porque vocês estão dando evidência a um trabalho, expondo um trabalho. Então, isso tem uma importância extraordinária para quem escreve, para quem publica e para quem defende a ciência brasileira. Eu sou um professor aqui do Centro de Ciências da Saúde, da UFES, pesquisador de um programa de pós-graduação em saúde coletiva que, neste ano, está beirando aí os 20 anos, né?
o PPGAS, que é um programa jovem que já alcançou nota 5 na CAPES, vem se mantendo. E sou pesquisador também de um projeto que a universidade aderiu à CAPES, que é o CAPES Print, que está relacionado à internacionalização das universidades brasileiras. Então, uma parte da produção desse livro foi de uma viagem que eu fiz em 2020, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e trabalhei lá com o professor Eduardo Siqueira, que é um pesquisador que é do Rio de Janeiro, e ele está relacionado a um programa lá de meio ambiente e saúde. Eu fiquei lá praticamente 1 ano desenvolvendo pesquisas, e uma parte da produção desse livro foi pensada, trabalhada lá. Eu queria só... Pois não. O grande Eduardo, popular Grilo, né, foi contemporâneo meu da época de movimento estudantil, Uhum. Ele pelo Rio, eu aí em Vitória, né? E é também um participante, já participou em vários dos nossos... A gente, pelo fórum, a gente organiza alguns eram originalmente encontros presenciais. Nós o trouxemos dos Estados Unidos algumas vezes, outras vezes aproveitamos que ele estava no Brasil, então já é parte do grupo de integrantes aqui. Ele teve um outro momento que ele nos ajudou muito. Nós organizamos um simpósio internacional, o primeiro simpósio brasileiro de acidentes, internacional de acidentes de trabalho, né? E ele nos ajudou trazendo convidados dos Estados Unidos, e a gente teve gente de fora. Mas muito bom, eu fiquei muito contente quando eu vi o nome do Eduardo Siqueira ali. Inclusive, não, muito bem colocado. Inclusive, ele deve vir aqui março, abril do ano que vem, e nós vamos fazer um seminário sobre vários temas, inclusive o livro, que a ideia desse seminário é trazer as lideranças comunitárias que estão participando do livro, no sentido da gente continuar o processo de discussão, de chamar a atenção da sociedade para os problemas que continuam a acontecer. Mas eu só queria registrar que nessa trajetória minha e com as alunas, as pesquisadoras aqui, a Michelle e a Paola, teve um ponto assim fundamental, que foi mais ou menos em 2015, que o PPGAS, que o programa aqui, fez um convênio com o ICICT, da Fiocruz, que é o Instituto de Comunicação, Informação e Ciência e Tecnologia. E aí fizemos um convênio e criamos aqui um observatório de saúde na mídia, e também uma videosaúde regional Espírito Santo, que deu uma dinâmica extraordinária aqui ao programa. E essa experiência a gente já relatou numa revista da Abrasco, e uma das, talvez, não diria conclusão, mas uma das percepções que a gente tem é que talvez os programas de pós-graduação no Brasil poderia ter um setor ou uma área de interação com a coletividade local de comunicação em saúde, porque a comunicação é uma ferramenta fundamental, ela foi pensada até na reforma sanitária, você sabe disso, Pará, como democratizar a saúde, você precisa de uma comunicação que defenda a cidadania, que defenda os interesses públicos, entendeu? Então, é isso que se trata a nossa relação da comunicação em saúde. O ICICT tem um papel fundamental nas pesquisas, a partir, principalmente com a Michelle, quando ela estudou a emergência sanitária da Zika, e depois, na sequência, os desastres. Por fim, a nossa inserção nesse campo de estudos de desastres ambientais, saúde, e também a gente pode trazer aqui a democracia, que o livro toca muito nessa questão da importância da participação cidadã, é que enquanto pesquisadores, uma questão que muito me chama a atenção, me chamou sempre, e vocês lembram disso, a Paola e a Michelle aqui presentes, é que o pesquisador ele tem que estar atento àquilo que acontece ao seu redor. Entende? Normalmente, a academia, ou os modelos de pesquisa, eu sou dessa linha, Então, a gente acabou
fazendo assim pulando uma cerca, vamos dizer assim, entrando com um objeto de pesquisa em que não era muito comum entre nós aqui, que a gente estava discutindo comunicação, saúde, mas desastre propriamente não era. Isso foi um desafio muito grande para mim como professor, mas eu, como uma pessoa assim, que tem uma certa... eu não diria, não é malandragem, mas eu acho que a Michele e a Paola, principalmente, e também eu queria aqui até citar o professor Vitor Gentili, que tem um capítulo, viu, Pará, no livro, que você conhece também, é uma pessoa extraordinária, que são pessoas da área de comunicação, formadas em jornalismo. Então, nós que somos da área da saúde, nós temos que pensar um pouco o campo da comunicação e saúde, que são campos que têm as suas potências epistemológicas e tem toda uma natureza específica de cada campo. Tanto que a gente sempre se refere como comunicação e saúde, não é comunicação com saúde ou comunicação para a saúde, entende? Porque eles têm as suas peculiaridades enquanto campos de saber, né? Em termos assim daquilo que eles evoluem, defendem, etc. Então, isso também foi marcante, porque a gente tomou a decisão de estudar essa área. Aqui no nosso programa, se a gente tivesse cruzado os braços, provavelmente pouca coisa ou quase nada, né? A gente pode dizer, teria saído aqui da saúde coletiva. A universidade não, o pessoal da oceanografia, tem outras áreas que estão estudando o tema, a parte de contaminação de alimentos, de peixe. Até nós citamos isso no livro, uma parte aí dos trabalhos que são feitos aqui na universidade. Mas, enfim, por fim, eu consideraria assim, que nessa trajetória, esse desafio ele continua sendo enfrentado, porque esses problemas eles não param, entende? As emergências sanitárias e também os desastres, como, por exemplo, aconteceu em 2015 o desastre da Samarco, e depois, em janeiro de 2019, o de Brumadinho, entende? Então, parece que é um ciclo que está em andamento, entende? São mais de uma centena de barragens feitas de forma equivocada, entendeu? Sem nenhuma tecnologia apropriada, enfim. Então, o livro ele tenta discutir isso, né? Propriamente, o que nos levou a entrar nesse campo de pesquisa foi se posicionar diante das catástrofes, principalmente, né? Não cruzar os braços. Adalto, muito bom. A propósito desse seu comentário aí da comunicação e saúde, né? Uma das experiências que a gente tem aqui é também a de um trabalho em colaboração com o cineasta Beto Novaes, lá do Rio de Janeiro, que ele trabalha com a popularização. Ele pega o produto da investigação científica e produz um vídeo, né? Então, ele já fez isso com alguns trabalhos nossos aqui com cortadores de cana, com vítimas de acidentes elétricos. Tem um dos vídeos dele, que não foi uma coisa mais ligada ao Ministério da Saúde, que era um campeão de visualizações no material... Nuvem de veneno? Não é o da nuvem de veneno, rapaz, é o das marisqueiras. Eu acho que é água... eu sei. Mulheres das Águas. Mulheres das Águas, sabe? Aquele vídeo, ele a gente conhece, né, Michel? Ultrapassou as 800 mil visualizações na última vez que eu tinha visto indicação. Pô, coisa maravilhosa. Então, feita essa homenagem ao Beto Novaes, muito bem, muito bem. Falar bem. Do povo da comunicação, né? Eu te passo a bola, te devolvo a bola, Adalto, para você conduzir a conversa com as meninas. Eu acho que era muito importante falar da história desse livro, fazer uma breve apresentação do conteúdo global do livro e não deixar que elas fiquem sem contar qual foi a participação delas nesse trabalho. E se você tentar fugir da sua, a gente lhe pega. Mas, olha, tem um fato importante no desenvolvimento desse livro, que é um relato do jornal A Sirene, que é um jornal que surgiu na época do rompimento da barragem do Fundão,
em Bento Rodrigues, lá em Mariana, que é o seguinte: esse relato diz assim: é para não se esquecer o que aconteceu. Então, essa questão, ela nos fundamentou muito, assim, quer dizer, nós estamos tratando de um problema que ele não termina quando você indeniza aqueles que foram atingidos, reconstrói as casas deles. E muitas vezes é uma curiosidade que essas casas estão sendo reconstruídas e alguns dos atingidos estão reclamando porque ele usava um fogão de lenha lá em Bento Rodrigues, entendeu? Fogão a lenha, né, vamos dizer. E aí essa casa nova que muda todo o contexto. Então, isso tem as questões simbólicas, a história da vida, né, de cada um. E, enfim, isso só demonstra de que as pessoas, a comunidade, não é devidamente ouvida, né? A gente vive um tempo, para eu e todos aqui que estão nos assistindo, de superinformação, um volume enorme de informação que a gente não consegue reter direito o que está sendo dito. Então, esse livro, talvez, ele também procura fazer um acúmulo das informações do que aconteceu nesse período que ele retrata, para que eu volto ao que eu comecei a dizer aqui nesse momento, para se não se esquecer do que aconteceu, entende? Para sempre estar se pensando no que aconteceu, porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está, de certa forma, disputando com as empresas mineradoras, disputando com quem polui o meio ambiente, com quem provocou efetivamente esses desastres. Nós estamos disputando uma memória que está sendo construída aí socialmente e culturalmente na sociedade, entendeu? Então, eu acho que esse é um aspecto assim muito importante que esse livro ele procura assim trazer, né, nesse desastre de Mariana, Brumadinho, as emergências da Covid, que está até hoje aí, e também do Zika vírus. Um outro aspecto que a gente poderia perguntar por que isso está acontecendo e recorrentemente acontece, como nós tivemos Mariana, Brumadinho, e antes disso tivemos outros desastres. No livro, a gente procura pensar que há uma fragilidade muito grande das relações do Estado com as empresas. Essa fragilidade são imposições que muitas vezes as empresas se colocam, principalmente as mineradoras, e aqui no Brasil é a Vale, né? No caso do desastre, que a gente chama de desastre, nomeia como desastre crime da Samarco. Até porque tem uma manipulação muito grande disso, que tem gente que a própria Fundação Renova, que foi criada para gerir todo esse passivo do desastre, ela usava o termo de um evento, aconteceu um evento, entendeu? E, na verdade, o evento ele dilui muito, assim, do ponto de vista conceitual, né, do que de fato aconteceu, entendeu? Então, essa aí é uma questão importante. E isso, por que isso tem acontecendo, então? Eu queria começar a pensar, e o livro vai mostrar isso, e tanto a Paola e a Michele também vão trabalhar isso um pouco. É uma questão relacionada às vulnerabilidades da população, e isso está relacionado também de como que esses rejeitos da mineração, o rejeito também é uma outra palavra que foi muito manipulada no início. Então, se usou muito o termo lama, entendeu? Lama é uma outra coisa, entendeu? Um outro produto assim das chuvas, etc. É um rejeito industrial, o que estava ali com metais pesados, com substâncias, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa também pensar por que isso acontece. Ou seja, isso acontece mais em relação às populações que são mais vulneráveis. O livro ele tem também uma outra característica que eu acho que é importante na sua primeira parte, são 3 partes, é que ele vai trazer pessoas, né, atores sociais e políticos comunitários que são envolvidos no processo, como, por exemplo, a Germana, que é uma líder comunitária de Recife, que ela formou uma associação com mais de 200 pessoas, que são as chamadas Mães de Anjos, para acolher as mães envolvidas naquelas que são as mães que tiveram crianças com microcefalia, que é a síndrome congênita do Zika vírus.
Então, é um trabalho extraordinário. Nós fizemos um seminário aqui, que Michele depois vai reportar um pouco, que é o Seminário de Comunicação e Saúde, e a gente chamou esse tópico de invisibilidades. Ou seja, essas invisibilidades, elas são produzidas na sociedade e há uma intencionalidade, entende? Você não dá voz a esses sujeitos. Então, tem ela, tem a Luciana também, que é uma liderança de regência, é uma professora, que ela tem um papel importante, né, no sentido de defender os interesses dos ribeirinhos. Então, ela também escreve um tópico, um capítulo no livro. E tem a Lucimar, que é do jornal A Sirene, que ela participou fundamentalmente lá na resistência, em relação, principalmente nos primeiros momentos do desastre de Mariana, e que ela também faz registros importantes dessa memória do que aconteceu e por que não se deve esquecer o que aconteceu. E quando a gente fala não se deve esquecer, é porque, por exemplo, quando a empresa, a Samarco, cria, a Fundação Renova, bem no início do processo, ela cria sem ouvir os envolvidos, atingidos no problema. Somente quase que 2 anos depois é que é feito um novo termo de ajuste de condutas que inclui a participação social. Então, você tem aí uma ruptura que é quase que uma tradição, né, na sociedade brasileira, de você não ter uma produção mais coletiva, uma produção conjunta, ou seja, que o atingido, quem precisa mais do apoio da empresa, etc., ele não é ouvido e é feito uma intervenção sem muito cuidado nesse sentido. E, por fim, eu queria também considerar que a pandemia da Covid, ela, além de estar presente, a gente traz nesse capítulo de invisibilidade uma liderança de um bairro aqui em Vitória, Pará, que é Caratoíra. Você lembra Caratoíra, um bairro? Então, essa liderança ela faz um texto explicando como que o Covid estava acontecendo na comunidade dela. Então, quer dizer, é uma coisa também que tem uma importância ali nesse momento histórico de registrar esse fato do que está acontecendo. Em relação a Brumadinho, eu acho que merece também um comentário, mas eu vou deixar também para a gente falar mais adiante. Merece um comentário, porque Brumadinho ele é considerado assim o acidente de trabalho no Brasil, o que teve o maior número de mortes, e é um acidente provocado, né, por um processo industrial e uma coisa lamentável, porque tinha acabado de acontecer um acidente na Samarco e daí a pouco acontece outro. Então, é uma coisa que é um crime que está premeditado, entende? Parece que vai acontecer de novo e vai acontecer. Então, há uma necessidade de fazer essa pergunta, né? Para não se esquecer e por que isso continua acontecendo. Então, o livro ele vai buscar estabelecer com o leitor relações que ele comece a entender até o seu papel, no sentido de defender os interesses, de compreender as relações do Estado brasileiro com as empresas, de como que são esses licenciamentos ambientais, né? De como que são essas audiências públicas, entende? Eu aqui em Vitória já participei de algumas audiências e eu tenho um sentimento que há muita manipulação, entendeu? Das audiências públicas, assim, para decidir sobre um projeto industrial, alguma coisa, etc. Tanto que, depois eu vou comentar, no livro a gente fala muito de que é necessário se debater o princípio da precaução no Brasil com mais profundidade, entende? Ou seja, se você tem um projeto industrial, ele supõe-se, já tem dados que ele vai provocar algum problema, algum desastre, você não pode implantar esse projeto, porque vai trazer o problema. Como é que você vai fazer, né? Então, é necessário começar a discutir mais essas questões e o livro vai trazer isso. Mas eu queria agora falar um pouco do segundo tópico, que é um debate sobre a ciência em relação aos desastres e à pandemia. Tem um capítulo que a Michele participa, com o professor Weden, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse capítulo ele é muito importante, porque ele faz uma discussão
sobre a linguagem que se estabelece nesse processo, a historicidade dessa linguagem, né? No sentido de que a mídia, de um modo geral, ela retrata isso como algo acontecido, né? Mas eu não vou adiantar muito, não, porque a Michelle depois vai entrar melhor nisso. Depois tem 2 capítulos que eu posso comentar mais, que é um paradoxo que a gente identificou no meio ambiente, no Brasil, que é o paradoxo que a gente usa um termo que foi apropriado por Deleuze e Guattari, que é o ritornello, e que vem lá da música da Idade Média, na Itália, que é aquela música que repete, que ela tem ciclos, que é um retorno permanente, que faz um ciclo, volta para o início, na cantata que é feita, e no sentido de que o paradoxo é que os fenômenos dos desastres, o progresso, é como se fosse assim, no Brasil, não, esse é o preço do progresso, você está reclamando de quê? Né? Até, por exemplo, em Mariana, eu não sei se a Michelle lembra, Michelle, que teve muitas manifestações na mídia de pessoas querendo, por que vocês estão querendo que feche a empresa? E nós estamos precisando trabalhar, nós precisamos do emprego. Né? Então, houve muito essa reflexão assim, por parte de moradores e um conflito nesse sentido. Então, o progresso e o atraso que é o atraso em relação a tecnologias que você tem hoje para desenvolver melhor essas barragens, o atraso em relação à tecnologia que você tem até para reaproveitar esses rejeitos da mineração. A gente conta algumas passagens em relação a isso. Você pode produzir algum tipo de tijolo com esse rejeito, você pode agregar a comunidade para participar dessa produção. Muita coisa pode ser feita, né? E depois, nesse tópico sobre a ciência, tem um capítulo do cinismo em relação à pandemia, em relação à saúde pública, que ele é capitaneado pelo Castiel, Luiz Davi Castiel, um professor, amigo e importante, que até futuramente, ano que vem, em 23, a gente pode pensar, Michelle e Paola do Castiel, fazer uma live aqui com a gente, porque ele tem uma propriedade muito grande em relação a esse tema, e ele é uma pessoa anunciando em primeira mão próximos capítulos. Próximos capítulos. Já está colocando um aí. Então, eu me incumbo aqui de falar com ele, de trazer. E é uma pessoa muito bacana. E, por fim, a gente tem o terceiro tópico, vamos dizer assim, que aí ele vai abordar as questões relacionadas ao desastre, mas naquilo que... que tipo de intervenção a gente pode fazer? Então, eu vou passar inicialmente a palavra para você, Paola, para você falar da sua experiência no desenvolvimento de um sistema de monitoramento de desastres, e depois a gente pode interagir com você quando você estiver falando, e o Pará também pode, e a própria Michelle, e depois Michelle pode falar um pouco, Michelle, sobre esse tópico que vocês desenvolveram, você e o Éden, sobre a questão dos desastres, mas em relação a essa questão da manipulação da mídia, da linguagem, entendeu? Do continuar acontecendo, e falar também uma coisa que eu comentei com o Pará, que é sobre o desenvolvimento da sua pesquisa em Portugal com o pessoal da Universidade de Lisboa, que a gente não pode deixar de citar aqui, o José Luiz Cesaré, o pessoal da Fiocruz também, que é a Simone Oliveira, né, isso, que participa desse estudo, também o Sérgio, né, que também tem uma importância muito grande, e no caso da Michelle, participou de Coimbra o professor José Manuel Mendes, que ele está relacionado ao CES, o Centro de Estudos Sociais, e ele tem lá, para uma coisa fundamental, eu visitei lá, que é o Observatório do Risco, entendeu? Em relação a desastre. A Michelle fez um estudo também importante sobre desastre Brasil e Portugal, que você pode comentar, Michelle, em relação às enchentes e de como que a mídia é fatalista em relação a isso e não é propositiva, né? É como se tem que ter sangue, né, para poder vender o jornal. Mas aí, Paola, você podia falar um pouco da sua...
Desculpa, Claro. eu acho que antes da Paola falar, eu acho que a gente podia voltar um pouquinho lá no início da sua fala e dizer como que essas lideranças aparecem nas nossas vidas e aparecem no livro, né, porque, Sim, fundamental. foi por acaso. Então, assim, a gente contar um pouco também do como As o visitas, né, livro que vocês nasce, como o livro nasce e como que ele vai desenvolvendo até mesmo essa aproximação com as lideranças, né, com essas pessoas que estão representando, de certa forma, esses atingidos nos territórios, né. Então a gente pode também, a Paula pode ir complementando um pouco, mas eu acho que é importante a gente dizer que na verdade a ideia do livro, ele nasce um pouco em novembro de 2018, quando a gente só tinha ainda o desastre, né, o desastre, entre aspas, lá, da da Samarco marca. em Mariana e a epidemia de Zika. E aí a gente resolveu, no segundo seminário capixaba de comunicação e saúde, trazer essas 2 questões, essas 2 emergências, tanto o desastre da Samarco, né, em Mariana, como a Zika, para discutir isso, a partir da perspectiva da comunicação e saúde. E nós trouxemos pessoas, como o Adalto já citou, a Germana, que é uma liderança que representa e está aí nessa luta junto com as mães das crianças que sofreram com a Zika, a própria, Lucimar, que é de Mariana, e ela também tem um papel importante nas lideranças lá no território em Mariana, e a própria, Luciana, que vem também de Regência. E é interessante que o próprio título do livro, né, Somos Todos Atingidos, ele vem de uma fala da Luciana, que ela fala muito, trabalha isso muito em Regência, e ela inclusive traz para a discussão essa questão da lama, né, que ela fica muito incomodada com o que chamam, né, que, vem um mar de lama, e ela, desconstrói toda essa questão da lama, que não é lama, o que que a lama representa, e ela termina a fala dela dizendo que todos nós somos atingidos. E até na época trazendo uma provocação, até mesmo para a própria saúde coletiva, né, por que que a saúde, se tinha uma discussão que a saúde era uma dos últimos, do últimos setores, assim, que apareceu, né, para poder lá no território em Regência, para poder trazer e estar contribuindo e trazendo estudos, né. Então, assim, eu acho importante também a gente recuperar um pouco por que que essas pessoas chegam no livro, né. E o livro nasce um pouco, a semente dele começou a ser Começa aí. plantada e germinada no seminário, no segundo seminário, e aí depois a gente foi desdobrando para o livro mesmo, né, trazendo a fala dessas pessoas dentro do seminário, e no meio do caminho a gente teve, não tinha ainda acontecido Brumadinho, meses depois acontece Brumadinho, e a epidemia e a Covid, né. Então, assim, são emergências que estão aí, a cada momento aparece uma nova emergência, né. E é muito interessante que a gente trabalha, o professor Adalto falou da questão das cheias, né, que a gente, um dos trabalhos é a gente fazendo um estudo comparativo entre as cheias de Portugal e Brasil, e essa semana passada, Lisboa teve uma grande cheia e volta um pouco da memória das últimas cheias, né, que a gente trabalhou um pouco nesse estudo, que é entender como que as maiores cheias de Portugal, como que elas foram reportadas, foram trabalhadas nos jornais, né, na época. Então a gente vê que essas emergências elas vão e voltam a todo momento, então e todos nós somos atingidos, né, independente de onde estamos. Então, assim, é um pouco dessas questões também que eu acho que é importante a gente discutir aqui e para até poder dar um sentido também ao próprio livro, né, da onde que ele surge, que a semente foi plantada mesmo lá no segundo seminário
de comunicação, de capixaba de comunicação e saúde, que veio também com o propósito de fortalecer a linha de comunicação e saúde, não só no Espírito Santo, mas dentro da própria universidade, da PPGASC, e a partir daí a gente tem hoje também um grande fruto, né, dessa semente lá que foi plantada naquele momento. E essas lideranças, elas vieram, como a gente queria que elas participassem, a gente queria ouvir delas o que estava acontecendo no seminário, e esse desdobramento para o livro foi muito importante, eu acho que vem fortalecer mesmo, como já foi Elas dito. participarem, né, Michele? Eu acho que isso aí. E até eu lembro aqui, Michele, de um audiovisual que o programa aqui fez, que você fez o roteiro, que é o Todo Cuidado do Mundo. Que esse audiovisual, Pará, é sobre algumas mães que tiveram filhos aqui com microcefalia, e foi feito, ele está no YouTube, teve apoio aqui do programa, enfim, uma dificuldade enorme para fazer, mas ele registrou também esse momento de como que o contexto dessas mães com filhos com essa dificuldade para poder fazer fisioterapia, etc., foram se desenvolvendo. Então, eu acho que isso também é um documento assim importante e que demonstra como que o Estado foi assim negligente, entende? Porque a microcefalia, o que ficou demonstrado, quanto mais cedo as crianças que são portadoras fizessem fisioterapia, fizessem fonoaudiologia, que trabalhassem a nutrição, seria menor o reflexo da doença na vida delas, entende? Então, isso foi uma coisa dramática. A gente se emocionou muito aqui. Eu não sei se a Michele lembra, quando essa Germana ela veio de Recife, aqui nós trouxemos ela, o programa, o seminário, e ela fazendo os relatos, entende? De como que isso estava acontecendo e de um modo geral, e aqui, ou até hoje, eu acho que não tem uma estrutura condizente, entendeu? Para que essas mães elas sejam socorridas. Então, esses fenômenos, como o livro ele chama a atenção, eles continuam a acontecer, né? Eles continuam a acontecer no sofrimento das pessoas. Não está tendo crianças mais com microcefalia, poderá vir a ter, quem sabe, Mas infelizmente. até só Mas elas complementando continuam a também. sofrer o problema, né? Exatamente, é o que a gente trabalha lá no capítulo né, no capítulo que trabalha essa questão do que está acontecendo, né. Então, para a mídia, muitas vezes acabou, passou aquela emergência midiática naquele momento e já não está. Mas as mães e as crianças que tiveram zika e que sofrem, com as consequências da zika, a epidemia continua acontecendo até hoje, né, então o reflexo dela continua, então, assim, é o que está acontecendo, né, não acabou de acontecer ou, né, então, continua para essas pessoas que foram atingidas, continua como também para Brumadinho, como para Mariana, continua acontecendo, como para Covid, então, assim, não termina naquele momento, né. Para a mídia, muitas vezes, aquele assunto termina, porque vem outro, e a emergência midiática vai estar sendo substituindo uma emergência por outra, né. Mas para as pessoas que sofreram, não, continua acontecendo. Então isso é um dos capítulos também que a gente trabalha. E só para complementar, fechando o que a gente tinha, né, falando, o último capítulo, do livro, ele traz um pouco essas memórias do que a gente falou aqui, né, do SECACs, de algumas visitas nos territórios e do próprio livro também. Então, o último capítulo, ele também é um convite para as pessoas, revisitarem ou visitarem esses momentos que a gente compartilhou aqui E eu também um quero pouco, dar o só para crédito, Michele, fechar. ao Sérgio Brito, né? Que o Exatamente. Sérgio trabalhava na Fiocruz e depois foi disponibilizado aqui no nosso programa, e ele foi uma pessoa fundamental na estruturação aqui do nosso observatório, do Vídeo Saúde. Então, o Sérgio, eu acho que você conheceu, Pará, nos anos 80. Ele trabalhou muito com cinema e ele conheceu o Claudino aqui. Eu levei Claudino um dia lá no programa nosso. Aqui eu estou falando aqui mais de reminiscências aqui da nossa vida estudantil. Eu queria só aproveitar o seguinte: vocês citaram algumas coisas que eu acho que estão presentes aí, que existem aí, que talvez fosse importante, Adalto, que vocês depois mandassem um pequeno texto. Por exemplo, o observatório
ele é de livre acesso, manda o endereço. Esse vídeo, né, o Todo Cuidado do Mundo, manda o endereço do YouTube, porque a gente agrega isso na divulgação, Sim. tanto podendo, na edição deste vídeo, no final, acrescentar uma lista com os endereços, como também na descrição. Então, eu vou cobrar, tá? A dívida de vocês está aumentando aí. E eu acho que a Paola ia comentar também alguma coisa, mas eu queria que um de vocês aí, já se falou tanto do livro, mas não se falou olha, o interessado nessa obra, onde que pode localizar, ter acesso à versão eletrônica do livro, a versão impressa do livro, como pode... Porque eu acho que a obra, eu fiz uma divulgação hoje no portal do Fórum Acidente, eu coloquei o endereço do repertório da Edufis, da editora, né, vi lá, que permite que o livro possa ser baixado. Eu também coloquei o endereço físico da editora, mas precisa estar incluído, está citado aqui por vocês. Façam propaganda, comprem o livro, vendam a obra. Boa. Paola. É verdade. É verdade. Já nos informamos lá, a livraria manda pelo correio, então edufis.ufis.br. O livro está lá na página principal, eu estava olhando aqui agora, então é um livro da área, né, de ciências médicas, que está dentro da área da livraria de ciências médicas. Então, entrando, somos todos atingidos, está lá disponibilizado para compra, a livraria manda pelo correio, nós estamos tentando aí a questão do desconto, né, vamos ver se a gente consegue aí um desconto para os interessados. Mas é uma obra, assim, muito deliciosa, eu acho que ele sai um pouco só da questão... trazer os depoimentos, né, como nós já falamos, e trazer também a ciência, e como que isso está sendo, como a ciência em favor da sociedade realmente sendo aplicada, trazendo um pouco até o SIG Desastre, né, que é um dos capítulos do livro, na parte 3 do livro, onde a gente traz um pouco as pesquisas que estão sendo feitas nesse espaço, né, da área de comunicação e saúde dentro do programa de saúde coletiva. Então, a gente retrata nesse capítulo esse sistema de monitoramento de informação na internet sobre o desastre de Mariana. É um sistema que ele faz uma busca em determinadas fontes, em sites, né, por notícias sobre o desastre. E ele disponibiliza isso para o usuário de uma forma amigável, num ambiente amigável, e divide isso por tipos, né, por diferentes tipologias de fonte. Então, ele traz o que o Estado está falando, ele traz o que os portais de notícias estão falando, ele traz o que as redes sociais estão falando. Então, é um espaço que também é um espaço de memória, porque ele demonstra logo na página inicial dele uma linha do tempo do desastre que demonstra como que o desastre vai sendo esquecido, principalmente, né, pela mídia, no decorrer do tempo. E entra no que a Michelle um pouco estava falando, de que as pessoas lá, elas não podem ser esquecidas, elas não esqueceram, elas ainda vivenciam diariamente. Eu trago muito forte na minha memória que em 2018, né, Michelle, nós fomos lá em Regência, e aí, quando nós estávamos, então, quer dizer, já eram 3 anos após o desastre de Mariana, 3 anos que eles estavam vivenciando aquilo, e aí adentrou um caminhão um carro-pipa. Aí a gente pensou, mas o carro-pipa não, até hoje nós não temos certeza se essa água daqui pode ser bebida ou não, então eles fornecem ainda água para nós, para a nossa comunidade. Eram 3 anos depois. Então, 3 anos eles vivenciam. A gente quase não escuta mais falar. O sistema, né, de monitoramento, ele mostra muito isso, que assim, cresce o número de notícias nos aniversários, né? 5 de novembro de cada ano aparecem várias notícias. Então, quer dizer, uma vez por ano se retrata
sobre o desastre. Então, o sistema também de monitoramento, ele é um espaço de memória disso, e quando ele estava sendo, né, construído, aconteceu o Brumadinho, então a gente trouxe um pouco do que o sistema acabou capturando também notícias que tratavam de Brumadinho, e ele disponibiliza isso dessa forma organiza isso, né, um pouco por tipologia das fontes, quem está falando, quais as palavras, ele tem uma nuvem de palavras, então disponibiliza também quais são as palavras mais recorrentes. Então, se você quer tratar sobre a saúde, o que está sendo falado sobre saúde dentro do tema do desastre, você consegue fazer por palavra-chave. É um sistema muito interessante, baseado no sistema da Fiocruz, né, que a Michele participou desde lá do início na Fiocruz, que era sobre gripe aviária, né, Michele? Que iniciou essa captura nos sites dessas informações, e aí a gente trouxe para o universo do desastre, e dando continuidade até dentro do próprio laboratório de comunicação e saúde, adaptando algumas metodologias. Hoje, o Observatório de Saúde na Mídia, por exemplo, tem o SIG-Covid, que faz também uma busca em alguns sites de notícias sobre a Covid e coloca tudo isso num repositório que está aí para ser estudado, para ser, né, utilizado pela ciência, pelos pesquisadores. Então, assim, a gente tenta, com esse livro também, fortalecer essa área de comunicação e saúde dentro do programa, dentro do Estado e também no Brasil, trazendo tanto a fala dos atingidos, né, de lideranças atingidas, como também as teorias que estão que envolvem isso dentro da ciência, e também mostrando a aplicabilidade com as pesquisas que nós trazemos. A Michele também traz uma pesquisa sobre a questão de uma comunicação rizomática, né, Michele? Você podia falar um pouquinho sobre eu queria, hein, Paola? Desculpa eu dar essa canelada aqui. Mas fala, Pará, você que manda aqui. Não, é porque ela falou... Manda quem pode. Não, ela falou comunicação rizomática. Eu já ia perguntando assim, a mãe... Não, você aguarda aí, quem está nos assistindo, para ficar bem curioso, porque eu não posso, Paola, deixar de comentar que a Secretaria de Saúde aqui no Espírito Santo, porque o seu produto científico na sua tese, que é esse sistema de monitoramento, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, que nós já tivemos na Secretaria de Saúde, conversamos com o pessoal da vigilância, fizemos reunião para o secretário até agora, que deve assumir um cargo numa secretaria no governo, no Ministério da Saúde, que é o Nésio Oliveira, com o pessoal da vigilância, entendeu? O SIG Desastre ele pode ser trabalhado na vigilância no sentido de ter um monitoramento diário na mídia, na produção científica, do que acontece nas regiões que estão envolvidas na calha do Rio Doce, do que vem acontecendo. Ele, além disso, ele pode ser usado, ele tem uma plataforma amigável e também, através de um site, estudantes podem ter acesso para conhecer o que aconteceu. Então, é uma memória que está acumulada ali desse período, como o SIG-Covid, que a gente participou também a partir de 2020 aqui, no sentido de que esse debate ele continue, entendeu? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Por que isso aí não pode interromper, entendeu? Por que não pode se esquecer disso? Porque continua acontecendo. E como ferramenta de vigilância epidemiológica é muito importante. Imagina na região lá de Regência, começa a aparecer no jornal ou na rádio, ou enfim, alguma publicação que as crianças estão desenvolvendo alguma dermatite, algum problema por contato ali com a terra, ou com a areia, ou com o próprio resíduo ali industrial do desastre, entende? Então, tem muita coisa que pode ser pensada e trabalhada com essa plataforma aí que foi criada, entendeu, Paola? O pessoal da vigilância até está animado, mas eu acho que esbarrou. Depois veio a pandemia, né? A pandemia ocupou todas as pautas na saúde, entendeu? Mas a gente tentou... Ele é uma ferramenta criada inicialmente para os gestores da área de saúde, né? Foi dentro de um edital voltado para iniciativas para o SUS, então ele é um programa inicialmente para gestores, só que
Desde o início, nós pensamos em toda a criação dele, uma criação de coprodução, né, de conhecimento, baseada lá na Sheila Zazanoff, né, do que ela traz. Então, era um produto para ser criado em conjunto, tanto com os gestores quanto para a população, para ele ser voltado também para a população. E aí, como teve a pandemia, a gente não conseguiu que toda essa construção fosse tão próxima deles como nós gostaríamos. E aí o projeto acabou, né? O tempo do projeto acabou, e agora, em 2023, um spoiler também aí, nós vamos voltar, né, com o projeto. Nós ganhamos aí um edital voltado para mulheres, que a Fundação aqui do Espírito Santo abriu. Então, nós construímos uma proposta de validar esse sistema junto com as lideranças femininas dessas comunidades atingidas. Então, nós vamos levar a plataforma, a ferramenta, até essas mulheres que são lideranças dentro dessas comunidades, e vamos perguntar, olha, ela é útil? O que você acha? O que a gente pode melhorar? Ele está sendo um espaço de memória? É importante? Então, vamos trazer essas questões e aí dar continuidade a esse sistema que é um xodó para a gente, assim como esse livro. É um dos filhos também, né? É frutos de toda essa pesquisa, de toda essa luta que a gente vem tendo aí dentro da área de comunicação e saúde, diante dessas emergências que a gente tem vivenciado. A minha intervenção, a minha interrupção antes era mais porque você usou a expressão, né, comunicação rizomática, né? E aí eu quase que pulava aqui para perguntar: a mãe de quem? A Michelle vai explicar para a gente direitinho o que é a comunicação rizomática. Exatamente. Então, era justamente para permitir que esse conceito seja apresentado. E, às vezes, até a gente às vezes usa uma sigla, né? O SIG-Covid, o SIG desastre. Se vocês quiserem explodir depois o SIG, se ele está representando uma sigla, também pode explodir a sigla aí. São todas informações muito interessantes, e eu queria só fazer um reforço nessa discussão do desastre, porque recentemente, nessas obras de divulgação científica que a própria Fiocruz traz, né, duas autoras, a Vânia Rocha e a Luciana Londi, lançaram um livrinho sobre desastres, né? Sim. E uma das definições que elas apresentam para desastre, muito interessante, e que está contemplada nessa discussão, nesse relato que vocês estão fazendo, é uma definição de desastre que associa 3 características importantes que vocês já foram citando aí. Uma delas é a presença de uma ameaça. No caso de uma ameaça tecnológica, uma ameaça socialmente construída, né, e colocada num determinado território. Aí a segunda questão que elas falam é a das diferentes condições de expressão, quer dizer, de vulnerabilidade dos potenciais afetados por essa ameaça. E, nesse desastre que vocês estudaram, esse é um fenômeno tremendo, né? Inclusive chamando a atenção para vulnerabilidades não apenas de populações, né? Mas de territórios também. E o terceiro aspecto é esse da insuficiência, da capacidade de resposta do poder público para lidar com essas questões. Em relação a esse terceiro aspecto, vocês agora há pouco estavam comentando essa questão de impactos tardios, de impactos que se prolongam no tempo e que exigem que a gente tenha estudos, busca ativa. No caso brasileiro, a primeira vez que o poder público organizou uma resposta efetiva, de busca ativa de impactos para um desastre, foi o caso daquele acidente que a gente pode chamar de um acidente químico, não foi um incêndio, na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que, passado o evento, o poder público injetou recursos para seguir a coorte
procurando verificar, por exemplo, do ponto de vista de saúde, Culpados, né? o que ia acontecer de impactos de saúde mental, o que ia acontecer de impactos respiratórios, porque o pessoal inalava um produto químico, né, uma mistura química lá naquele ambiente. Enfim, essa forma de organização. A gente tem hoje uma necessidade de políticas públicas que organizem esse tipo de resposta. Quando aconteceu Brumadinho, quando aconteceu Mariana, a gente já podia anunciar, olha, é preciso montar uma estratégia, e o poder público no Brasil, infelizmente, não avançou. E aí eu acho muito importante que a obra de vocês esteja resgatando essa questão, destacando essa necessidade, e que, ao procurar fazer esse reconhecimento, se respeite a opinião dos afetados. Sim. Os principais afetados têm que ser ouvidos, porque os impactos são tremendos, e o Adalto já comentou antes aí, até impactos na qualidade de vida, no que são os valores diferentes, distintos. Opa, agora vem um fogão aqui que não é mais o fogão que eu trabalhei minha vida inteira, e essas questões para serem valorizadas. Mas eu queria trazer de volta a Michele, né, que vai ter que falar para nós aí o que você quer dizer com essa comunicação rizomática. Como que esse conceito nos ajuda a lidar com esses fenômenos? E eu posso voltar um pouquinho no tempo e falar que essa questão do estudo da comunicação rizomática, ela começa lá no finalzinho da minha tese, como uma questão mais propositiva, até mesmo de se aprofundar eh, uma possível comunicação rizomática, em lugar, ou não substituindo, mas um pouco se olhando no que se faz atualmente, né, como se comunica, o risco da comunicação de risco que se é feita atualmente, até estudando um pouco mais sobre a Zika, quando, né, na minha tese eu estudei mais sobre a Zika. Então, como, os modelos de comunicação utilizados hoje, como que a gente estuda também um pouco na comunicação em saúde, como eles são, né, de cima para baixo, não são muito dialógicos, eles têm questões muito que a gente tem que discutir, que são, que acho que interfere muito nessa comunicação. Até o Pará estava falando da questão do desastre, né, do que é o desastre. E aí eu estava pensando, quando ouvindo você falar, e pensando na questão de como a nomeação do desastre também é importante, e num dos capítulos a gente trabalha isso, que, a própria mídia faz um trabalho de naturalização do desastre, né, então como se o desastre ele fosse consequência da chuva. Quem causa o desastre, por exemplo, numa inundação, é a chuva. Então encheu porque causou demais, não porque tem condições, de vulnerabilidade, condições do terreno, do uso do terreno, outras questões em si, né, então fica sempre na culpa do fenômeno natural, vamos dizer assim, que nem é mais natural, né. Aham, lembramos, e acho que até a gente já trabalhou também, acho que num dos artigos da Mariela que a gente pode Sim. disponibilizar depois para o Pará, ela discute muito isso, essa Pará questão, né, de conhece o artigo, é. e até mesmo do acidente, trabalha um pouco na perspectiva do acidente do trabalho, e como que essa questão da nomeação, de trazer essa questão como se fosse natural, como também isenta o governo, as políticas públicas de responsabilidades, né. Então a comunicação, voltando na comunicação rizomática, ela surge um pouco também desse movimento de olhar de como é feita essa comunicação, e como muitas vezes a comunicação de risco, ela é feita, aí trazendo um pouco o que a Paola estava falando, né, como ela é feita para determinados territórios, mas ela não considera os territórios, não considera os contextos dos territórios. Então, isso muitas vezes é muito, de cima para baixo, imposto, então essa comunicação rizomática surge a partir daí, desse incômodo
de olhar para essa comunicação como é feita. E a comunicação rizomática, ela traz a ideia, né, do rizoma, que é trabalhado por Deleuze e Guattari na filosofia, que tem toda tem algumas características, e inclusive uma delas é não ter, ser um pouco, não ter uma forma, não ter uma centralidade. Então, na comunicação rizomática, a gente tira a centralidade dos meios de comunicação e coloca a população, coloca o território, coloca os atingidos no meio dessa comunicação. Então, essa comunicação começa a surgir do centro, da onde que essas pessoas estão. Então, a gente olhando para o território, em cima, por exemplo, agora da Covid, a gente percebeu que surgiu muita coisa, muita comunicação, a gente até em outro trabalho falou um pouco sobre isso, que os territórios ficaram em ebulição porque começaram a entender que essa comunicação que chega lá não dá conta do que é realmente das realidades, né, dos territórios. Então, a partir do momento que o protagonismo da comunicação surge dos territórios, ele traz um pouco dessa questão das características do rizoma para a comunicação. Então, é um pouco isso que a gente trabalha dentro da comunicação rizomática. E a gente tem vários exemplos que a gente pode nomear ou denominar ou trazer essas características da comunicação rizomática na Covid. Então, tem vários exemplos que a gente pode citar dessa comunicação rizomática acontecendo no próprio território para dar conta de comunicar a Covid dentro dos próprios territórios. Então, eu não sei se ficou claro, se deu para entender, assim, mas é um pouco isso, assim, né, de trazer Michele, esse protagonismo do território para a comunicação, e não só eles estarem sendo recebidos e sendo assujeitados dessa comunicação, eles passam a ser sujeitos dessa comunicação. Então, a gente tem vários... Pode falar, professor Adão. tem uma aluna de doutorado aqui, Pará, que é a Mariela Pitanga, e ela está fazendo um estudo está aplicando esse conceito da comunicação rizomática a partir dos coletivos periféricos na comunidade aqui da Grande Vitória, que bem no início da pandemia, ela entrevistou, foi atrás desses coletivos, de como que eles se mobilizaram, entendeu? Ou através de WhatsApp, ou através até desse instrumento que a gente está usando aqui também agora, uma live, ou através dessa comunicação de poste, que bota o alto-falante, que fica comunicando. Então, ela está fazendo um estudo e coloca claramente de como que esse processo comunicacional ele tem uma característica autoritária, a gente poderia dizer, não é, Michele? Ou também esse verticalismo, ou seja, você... E ele entra numa característica do modelo biomédico, que é uma comunicação muito prescritiva, entendeu? Ela é prescritiva assim, você precisa se distanciar, como o caso da Covid, você precisa... Não, se tiver alguém com Covid, tem que tirar da seu quarto. A casa, às vezes, é um cômodo, entendeu? Então, você tem... A realidade social ela é muito dura para essas pessoas. Então, esse trabalho está sendo feito aqui, nós estamos trabalhando, a Paola participa, a Michele também está participando dos debates assim, da construção dessa aluna, porque, na verdade, ele está dentro de um processo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Né? Os trabalhos têm daquilo que a gente está fazendo, né? A Michele colocou muito bem, é uma rede, né? Um rizoma, né? Que a gente vem trabalhando. E essa é uma discussão fundamental, porque pode até ser importante para o próprio Ministério da Saúde, entende? Que tem um modelo de comunicação em saúde no Brasil como se o Brasil fosse único, entendeu? É um país que tem uma diversidade social, étnica, cultural, e que isso precisa ser revisto, entendeu? Nos estados, e que a realidade nossa, eu acho, é essa hoje, que isso só vem se repetindo, né? Então, o livro ele tenta fazer com que a gente recupere ou contribua para as pessoas desenvolvam essa capacidade, entendeu? O leitor, ele não é um livro só para um leitor acadêmico, tanto que essas lideranças comunitárias participam. Então, eu acho que é importante que ele vai fazer com que elas também façam perguntas, essas comunidades. E a Paola agora vai voltar, nós vamos voltar, né, Paola, às ribeirinhas e tal, discutir como é que aplica o sistema
de monitoramento de desastre, que é o SIG Desastre, que ele poderá, talvez, mostrar assim, essa possibilidade de que esse modelo de comunicação que esse sistema vai fazer, que ele também envolve numa participação dessas pessoas, os gestores públicos possam começar a pensar que esse é um caminho fundamental, a participação social, né, do processo, né? Porque eu acho que muitos óbitos e muita coisa poderia ter sido evitada na pandemia se a gente tivesse uma comunicação mais comunitária, mais rizomática, mais em que os sujeitos que estão na sociedade como um todo, principalmente esses coletivos que foram desenvolvidos, eles tenham canais de participação, sejam ouvidos, entendeu? E não que seja indicado prescritivamente, ó, você precisa fazer isso, isso, isso e isso, como naturalmente, e trazer, historicamente, né, vem sendo feito. esses Entendeu? Esse é um modelo depoimentos que no tá aí, início né? do livro demonstra, né, que é esse tipo de comunicação que nós estamos defendendo e acreditando, né, que essa comunicação que possibilita que aqueles que sofreram, que sofrem diante dessas emergências, que eles possam falar o que eles estão sentindo e como eles querem ser ouvidos, precisam ser ouvidos, quais são as necessidades deles, sem que essa comunicação de risco, né, a comunicação e saúde, essa comunicação de risco, falando particularmente dos desastres, que ela tem uma participação ativa realmente, porque muitos documentos já preveem, né, que tem que ter a participação. A gente, fazendo o levantamento mesmo da origem da Renova, né, que é a fundação criada lá para gerir os recursos que foram colocados, né, para a Samarco fazer a restituição, né, das pessoas. Essa Fundação Renova, no seu início, ela não tinha participação popular, ela não tinha representantes das pessoas. Só 2 anos depois que ela existia, que essa participação foi incluída com o Ministério Público, né, atuando nesse sentido de colocar essa participação popular. Então, por mais que haja, às vezes, documentos que prevêem, né, que falem que tem que existir, é uma comunicação ainda muito embrionária, né, do ponto de vista de efetiva participação das pessoas, dos territórios, né, mesmo. Trabalha também aí, nessa discussão, que nós esquecemos de um autor português muito importante, que é o Boaventura, nessa questão da ecologia dos saberes, entendeu? Então, a Paola trabalha, o Michele também trabalhou muito bem como referencial teórico importante, né, de que a necessidade de que quem está abaixo da linha do Equador tenha mais voz, principalmente os vulneráveis, entendeu? É como essa visão colonizadora que esse mundo externo tem em relação ao Brasil e internamente, né, o que a gente poderia chamar as classes dominantes. Então, é uma situação que a gente precisa começar a reverter de uma forma mais profunda. E o livro ele chama a atenção para isso, para que as pessoas se movimentem, perguntem sobre isso, né? E, num determinado momento, a gente recupera uma discussão importante sobre a democratização da saúde no Brasil com a reforma sanitária e a necessidade de se democratizar o próprio Estado, dar mais visibilidade, dar mais transparência nessas questões, de se democratizar mais o acesso à comunicação, à informação para essas populações. Então, na verdade, a gente retoma toda uma discussão, entendeu? Importante que setores, né, que defendem um país mais equilibrado socialmente, mais justo, entendeu? E mais feliz, né? Essas são questões também que estão dentro do contexto que o livro trabalha. Olha, eu gostaria muito de destacar o seguinte: a gente passou por esses desastres e
Já em Mariana houve uma tentativa de resposta da comunidade científica importante. A resposta da comunidade científica pós-Brumadinho me pareceu assim mais volumosa, de maior engajamento. Mas uma das características que a gente teve nessa resposta é ainda uma grande fragmentação. Por exemplo, quem estudava a questão das origens do desastre, muita gente que trabalhava com as características, por exemplo, iniciando com o estudo das características tecnológicas do modelo construtivo adotado para a barragem, depois quem tentava estudar a contribuição mais de ciências sociais, como que as mudanças que aconteceram no mundo com a globalização, com a introdução de novas tecnologias, informática, as mudanças na própria nos sistemas de gestão das empresas, como que a financiarização, por exemplo, ela influenciou muito a substituição dos antigos gestores de mão suja, que a gente chamava, que era o engenheiro que conhecia o processo de mineração, e esse pessoal era substituído muito mais por profissionais do mercado financeiro, especialistas em como conseguir um retorno mais rápido para o acionista e como que isso ia influenciando a gestão de segurança, por exemplo, na empresa, as decisões de investimentos em manutenção e outras. A gente teve diferentes estudos muito interessantes em Minas Gerais mesmo, o pessoal do grupo Poema, né? Tem muita gente que fez muitos estudos sobre as características econômicas, como que as mudanças que aconteciam então no mundo econômico iam influenciando o processo de acidente, mas a gente tem e tem pouco diálogo. Aí vocês agregam agora esse outro aspecto que também vinha sendo estudado todo esse período, né? Você contou uma história de anos de mergulho, né? Nesse tema, e eu acho muito importante que a gente ajude a dar visibilidade a esse conjunto de aspectos, porque também estamos vivendo um momento novo. Aliás, hoje a notícia da formalização da nomeação da Nízia Teixeira, né, como nossa próxima ministra da Saúde. Fantástico. Coisa que nos traz novas esperanças, e já o fato de termos... Recentemente teve um simpósio brasileiro de saúde do trabalhador, onde se usou muito a expressão: a gente não chegou do paraíso, mas do inferno a gente saiu. Né? Eu acho que é essa mesma sensação, né? Então, a gente tem esperanças de que a área da ciência, o negacionismo, seja enterrado junto, seja derrotado, e enfim, que esses esforços de produção científica possam dialogar e valorizar enfim, a construção de caminhos melhores para a gente. Eu queria... vocês estão convocados, né, para um próximo capítulo da discussão do livro, de aspectos que já foram só anunciados rapidamente, mas eu tinha te pedido, Adalto, você gostaria de abordar mais algum aspecto, de pedir das meninas mais alguma questão? Fiquem à vontade para a gente ir fechando esse primeiro encontro. Uma coisa que eu posso trazer aqui para a Paola e para a Michele é que foi um conceito importante que foi desenvolvido nesse processo, que foi o conceito de atingido. Né? Houve também várias manipulações de quem foi acometido pelo desastre, e a gente começou a perceber que essa conversa, vamos dizer assim,
dentro desse contexto de uma sociedade democrática, o atingido é um sujeito de direitos, entende? Um sujeito que tem que precisa ser respeitado. Então, isso durante toda essa relação. Eu acho que, quer dizer, na verdade, o livro ele procura dar uma contribuição, né, no sentido de que a gente não possa assim, esquecer o que aconteceu, mas que a nossa capacidade de fazer perguntas ela esteja sempre presente, entende? Não seria pensar assim, em termos de conscientização, porque, como Paulo Freire dizia, né, ninguém conscientiza ninguém, né? Na verdade, é um processo de discussão. O livro ele entra nesse processo, como você muito bem relatou. Agora, eu só queria destacar que, numa parte que a gente participa, e também tem a questão do cinismo também, mas isso está prometido para um outro encontro, né? Eu acho que nós vamos trazer o Castiel. Mas é que nós fazemos o grupo ele tem um capítulo que ele trabalha nessa questão do paradoxo, né? Do progresso e do atraso, né? De como que essa contradição no Brasil vem sendo trabalhada desde o Brasil colonial. Ele procura fazer uma breve retrospecto histórico e que e aí a gente começou a pensar de que os povos originários, e o Ailton Krenak tem uma citação dele que a gente traz para o livro, que é uma liderança importante aqui da região aqui de Minas, aqui perto do Espírito Santo, que é da tribo Krenak, e ele chama a atenção para uma coisa, que nós somos parte de um todo, entendeu? Que existe. Então, eu acho que ele chama essa atenção no sentido de que a gente comece a entender que nós somos a natureza também, entende? Nós fazemos parte dessa totalidade, né? Então, é um processo civilizatório que a gente tem que começar a fazer, a pensar, até para se começar a enfrentar melhor essa mudança climática, entendeu? O clima está mudando no planeta, está sendo, isso já tem, nós não vamos aqui, quer dizer, existe o negacionismo da ciência em todas as dimensões, até em relação à forma que é o planeta Terra, né, geometricamente, existe o negacionismo também em relação à questão climática, entendeu? Né, de que tem gente que acha que não, o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, essa questão de que nós somos o ambiente, também, nós somos essa natureza que está aí, eu acho que é fundamental que a gente comece a refletir. E eu penso até, Michele, que nesse seminário que nós vamos fazer aqui no início do ano que vem, vamos tentar trazer essas lideranças, o próprio Ailton Krenak, entendeu? Para gerar um foco em relação a essa questão, no sentido da necessidade de uma mudança, entendeu? Não somente do ponto de vista, a gente fala muito, critica o Estado, critica a empresa, mas é uma mudança de mentalidade social que a gente tem que começar a disputar essa discussão também, né? De que se a água está com rejeitos na mineração, aquilo me atinge também. O livro traz muito isso no seu título, né? Nós somos atingidos por isso, porque o peixe vai estar contaminado, porque, na verdade, a diferença da lama, eu assisti uma live sobre isso, da lama e o rejeito da mineração, que ele é uma micropartícula, que você passa a mão na água, aquilo se levanta. A lama não, ela tende a se sedimentar lá no fundo e depois até, isso é uma figura muito presente no Nordeste brasileiro, quando você conhece, Pará, quando tem a seca, onde tinha água, forma aqueles craquelados assim, de pedaços de barro ali. Aquilo é a lama. O rejeito não, ele forma uma pluma, que aquilo você mexe, aquilo levanta, aquilo vai ficando ali. E isso está dentro da calha do Rio Doce, desde lá de Brumadinho, de Mariana, até aqui na foz do Rio Doce, no Oceano Atlântico, entendeu? Então, eu acho que o Ailton Krenak ele nos dá essa lição, que é importante a gente começar a pensar, né? Quer dizer, precisou um indígena, um povo originário, que usou um método que é da sua ancestralidade, uma metodologia, né, e que entende que uma coisa que hoje a própria ciência, tem vários autores, o Bruno Latour, tem vários pensadores, né?
a Terra como o planeta Gaia, esse entendimento dessa totalidade, e precisou ele nos dar essa lição, entendeu? De que nós fazemos parte de um todo. Eu acho que essa é uma questão muito importante que precisa também ser registrada aqui. Olha, você comentou a citação aí, e aí eu lembrei que hoje, olhando a obra aqui, eu gostei muito de uma citação que aparece no começo do livro lá, do Mia Couto, e você entregou que a origem da citação era da Michele, ela que tinha trazido. Sim, vamos. Então, eu queria perguntar à Michele se para ela está fácil aí, para a gente, retomar aquela citação e até retomar a motivação que vocês tiveram com aquela citação para o livro. Como que essa coisa se ligou? Não sei se dá para ver. Oi, eu tenho aqui como ler, eu estou com Você tem? o digital aqui, não tem problema. Então, eu vou falar um pouquinho como que surge, né? O Mia Couto, ele está muito presente aqui, né, conosco, assim, ele é um autor que está sempre nas nossas vidas, diariamente a gente está tendo contato com ele. E quando ele fala essa questão do medo, eu já tinha ouvido isso já anteriormente, e quando a gente sentou para fazer a introdução do capítulo, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi essa citação dele, que ele trabalha isso nesse livro, né, que a gente citou, e também que é O Universo num Grão de Areia, que vem também de uma conferência que ele deu, né, de uma entrevista. Então, eu posso, a partir da provocação aí do Adalto e do Pará, eu vou ler para a gente retomar e pensar um pouco sobre isso. Acho que ele traduz muito bem a essência do que a gente quis trazer com o livro, né? Então, eu vou ler. Aí, só um pouquinho antes, né, nós iniciamos o diálogo desenvolvido no percurso desse livro, recorrendo ao escritor moçambicano Mia Couto, que, numa de suas palestras sobre medo, ele afirmou: vivemos como cidadãos e como espécie em permanente situação de emergência. Como em qualquer outro estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Todas essas restrições servem para que não sejam feitas perguntas. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome, e como militares sem farda, deixamos de questionar, deixamos de fazer perguntas e discutir razões. Então, é um pouco isso, assim, né, que a gente pretende com o livro, é trazer essas questões e estar sempre fazendo perguntas, né, principalmente porque somos todos atingidos diariamente. Eu acho que é um pouco isso, sim. Aí, Paola, professor Adalto, se quiserem complementar. Não, eu posso dizer, assim, Michele, que quando a gente estava fazendo... A apresentação se faz no final, né? E a gente precisava, enfim, fazer uma coisa que naturalmente fosse dita, né? E tivesse uma implicação com toda essa trajetória da nossa vida aqui como pesquisador, e vocês também pesquisadoras e estudantes. E eu acho que isso foi uma contribuição assim extraordinária, entendeu, Michele? Que quando você apresentou essa ideia de vincular essa questão, porque o livro ele quer um livro que as pessoas se levantem. A própria capa do livro, se vocês observarem, ela é uma capa em movimento, entendeu? Ela tem uma ideia de movimento. A Paola teve uma contribuição assim importante lá na editora, porque teve uma primeira capa, né, Paola? Aí, ó, não é isso não que a gente está querendo. Porque a capa ela tem que dizer, né, como numa história que é contada, uma narrativa, ela tem que ter uma... E ela está relacionada a uma possibilidade que é humana, importante, de você se levantar, né, perguntar, e exigir os seus direitos sempre, né? E participar das soluções dos seus problemas, né?
Então, eu acho que o livro ele tem essa importância, eu acho, de fazer parte de uma série de outros trabalhos que existem, você mesmo já relatou, Pará, e que ele vem somar, né? Como mais um elo nessa corrente, né? Que a gente quer uma sociedade melhor, mais fraterna, entendeu? E esse texto do Miyakoto, ele é um texto que ele nos bota para pensar, entendeu? Nessa questão de que você tem que se dar conta, entendeu? De que nós somos parte desse todo aí, né? Como diz lá o Ailton Krenak. Né, Michele? Exatamente. Mas eu estou esperando o comentário da Paola. Paola. Paola, o professor aí não é manso igual ela, não, tá vendo? Eu acho que é porque meus parceiros aí já disseram tudo. Realmente, essa provocação, né, que a gente coloca já no início com a citação de Miyakoto, é para que o leitor já inicie o livro entendendo que é um material que vai trazer, às vezes, mais perguntas do que respostas, vai trazer não uma indignação, mas esse sentido de movimento mesmo, que é preciso que estejamos em movimento, que lutemos pelos nossos direitos, que tenhamos acesso às informações, né, de todos os tipos, e que por mais que nós estejamos aí nessa era, né, da informação, mas já temos estudos falando da desinformação, né, infodemias, enfim, vários conceitos aí desse excesso de informação, e que não é só chegar à informação, é você ter um pensamento crítico sobre isso, é você conhecer as realidades, entender o seu entorno, o seu território, para poder ser um sujeito comunicador, né, daquilo ali também. É isso. Muito legal. Eu vou passar para vocês fazerem as palavras finais desse evento aí, pode ser na mesma ordem da abertura, né? O Adalto falando no final, mas assim, ressaltar, pô, fiquei mais encantado ainda com o que eu já tinha visto sobre o livro, né? Com esse relato de vocês. E uma coisa muito interessante é a confluência, porque a gente está falando da comunicação, mas está falando dos mesmos temas que as outras pessoas que estavam estudando estavam falando. Tinha gente estudando as origens do acidente, gente estudando os impactos dos acidentes, gente estudando as razões para que os impactos fossem tão grandes. E vocês, pelo caminho da comunicação, foram dialogando com essas mesmas questões e trazendo novos olhares, novos conceitos. Parabéns. Eu costumo brincar por aqui, dizer, eu gradei, viu? Gradei. Eu sabia que você ia falar esse gradei. Gradei imensamente. Então, vocês passo a palavra para vocês fazerem o encerramento. E muito obrigado. Assim que tiver depois uma proposta de edição, eu volto informando a vocês. Então eu vou pegar a deixa do Pará e vou falar que eu gradei também dessa conversa nossa, viu? Eu penso que foi. Eu espero, na verdade, que essa nossa conversa seja um convite para as pessoas que estejam assistindo a degustar o livro, olhar para o livro com todo o carinho que nós fizemos, e que o livro seja realmente um motivador para fazer perguntas, e muitas respostas a gente não vai encontrar no livro, né? Vai encontrar no futuro, talvez, mas que seja aí um motivador para poder estar se fazendo perguntas e estar, pelo menos, buscando algumas respostas. Assim. Então, eu deixo aqui o nosso convite para as pessoas estarem olhando para o livro e mergulhando com a gente nesse tema aí, junto conosco. Né? Exatamente. Aí, agradeço também esse nosso papo aqui, foi maravilhoso poder
falar, né? Nossa primeira live depois do lançamento do livro, então compartilhar assim todo esse percurso, tudo como foi construído, foi maravilhoso. Convido então a todos a acessarem lá edufes.ufes.br. O livro Somos Todos Atingidos está lá. Compre o livro e depois conta para gente o que achou. Eu também quero agradecer mais uma vez, Pará, e gradei muito desse momento aqui, porque a gente está olhando para um trabalho, né? Vamos dizer assim, e como que esse trabalho ele vai ganhando vida própria, entende? Então, eu até comentei aqui fora do ar sobre um pensador italiano importante, que ele foi é um neo-Foucaultiano, né? Que é o George Agamben, que é quando que um livro, uma obra, uma pintura, quando que ela termina, ele se encerra. Então, ele discute isso filosoficamente, que qualquer obra, um artigo científico também, ele não termina quando o autor acha que terminou. Isso é um ledo engano. São vocês, leitores, que vão ler esse trabalho, que vão se apropriar, que vão tirar suas conclusões, suas posições, de como que vocês vão fazer perguntas sobre ele, que vão dar continuidade ao livro. O livro ele é uma obra inacabada, né? Até porque a gente que está no campo assim da pesquisa e da ciência, essa totalidade que a gente acha que está abraçando é uma grande ilusão, né? São fragmentos, né, da realidade que a gente se apropria. Então, a gente coloca isso para vocês, estabelece uma relação aqui fundamental, que é um diálogo que a gente está tendo com quem está assistindo. E aproveito que nós vamos ter aqui em março, em abril, com a vinda do Eduardo Pará, nós vamos fazer um esforço, vamos assumir um compromisso aqui, a Michele e a Paola, para ver se traz também você aqui para discutir na perspectiva da saúde do trabalhador os desastres, entende? A gente está com hoje uma privação muito grande de recursos, você sabe disso, mas eu acho, né, Paola, a gente pode ver como é que vai montar isso aí, vamos trazer as lideranças, e você, como um pesquisador que está relacionado a um campo fundamental da saúde coletiva, é importante você estar aqui também. Então, a gente vai tentar ver como é que cria essas possibilidades, entendeu? E de trazê-lo aqui para poder debater na perspectiva que você atua, de como que você olha essas questões também. O seu olhar eu achei aqui muito peculiar, um olhar assim que você consegue perceber a complexidade que é hoje, né, o campo da saúde do trabalhador, as dimensões dos problemas, né? E como o Mia Couto, para encerrar, ele fala, nós vivemos uma época de emergências, né? E são emergências que surgem em função dessa mudança que o mundo está trazendo, desse mundo globalizado, né? São as emergências sanitárias, emergências ambientais, emergências de desastres, enfim. Então, eu acho que é importante nós não perdermos, então, essa capacidade, né, que o Mia Couto chama a atenção, de não fazer perguntas, buscar as razões, por que esses problemas todos continuam, estão acontecendo, e como que a gente pode mitigar, enfrentar melhor essas situações do ponto de vista dos mais vulneráveis da nossa sociedade, na perspectiva deles, que são os que mais sofrem nesses desastres e nessas epidemias e pandemias. Era isso. Um forte abraço para todos e gradei desse momento. Muito obrigado a vocês. E Obrigado, vamos nos falando. Obrigado pelas palavras aí. E Somos Todos Atingidos é o nome da obra. Isso aí. Não esqueçam de ir lá visitar. Um abraço aí, Michele. Tchau. Um abraço para o Sérgio, Paola. Obrigada. Feliz Natal aí. Orgulho danado aqui. Bom Natal, bom ano. Um abraço, Pará. Obrigado mais uma vez. Democracia. Um abraço. Todo o seu grupo aí, um abração a todos. Tchau. Tchau.